Boa tarde, começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você. Hoje é sexta-feira, dia 27 de novembro. Você vai ver nesta edição. Que as chuvas atrapalham o plantio, a semeadura da soja na Argentina. O Paraná elevou a sua estimativa da produção de soja nesta temporada para mais de 18 milhões de toneladas. Setor algodoeiro do estado da Bahia intensifica as ações contra o bicudo. E um concurso de qualidade do café premia os melhores produtores do estado de Minas Gerais. Você tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo a partir de agora. É o Agricultura BR no ar. A Agricultura BR começa trazendo os destaques para a soja. Ontem foi feriado nos Estados Unidos, dia de ação de graças, sem operação na Bolsa de Chicago. Hoje eles até voltam a operar daqui a pouco, daqui a 28 minutos, 27 minutos, eles vão ter operação em Chicago, mas por tempo reduzido, começando um pouco mais tarde. Por aqui você vai ver como é que está o dólar, porque isso ajuda a fechar os números, né? Fechar tanto a soja em Chicago quanto o dólar fecham os números da soja aqui no Brasil. E nós temos o dólar hoje, mais uma vez, vindo em baixa em relação ao dia de ontem, 0,37% de queda a R$ 3,73 mais 3 ao dólar comercial no Brasil, sendo negociado em queda, mais uma vez aqui para o dólar comercial, vindo nesse movimento bem longe da marca de R$ 3,80. Daqui a pouco você vai ter mais informações a respeito do mercado futuro da soja. Ontem, aqui no Brasil, não teve muita alteração, já que não tinha a referência internacional de Chicago. Bom, ao longo desta edição, então, você acompanha com a gente, assim que o mercado de Chicago abrir, os números de hoje para a soja. Agora, mais um destaque internacional. As chuvas da última semana atrapalharam os trabalhos de semeadura da soja na Argentina. As chuvas têm impedido os trabalhadores de irem a campo para concluir os trabalhos. Com isso, o ritmo desse ano está ligeiramente atrasado em relação ao que se via no ano passado. Segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, até ontem, 43% de toda a área que a Argentina prevê cultivar nessa temporada, que é de 19 milhões e 800 mil toneladas, 19 milhões e 800 mil hectares de soja haviam sido semeados. O Paraná elevou a sua estimativa da produção de soja na atual temporada 2015-2016. O estado espera agora colher 18 milhões e 60 mil toneladas da oleaginosa e essa revisão se deu por conta de um aumento na área plantada do estado. Até o último dia 23, 91% da área prevista já havia sido semeada e a boa notícia é de que mesmo com as recentes chuvas no Paraná, a qualidade das lavouras não caiu muito não. Até este dia 23, 96% das lavouras semeadas se encontravam em boas condições. Agora, a gente quer saber como que fica o tempo para lá, então, nos próximos dias. Exatamente, essas chuvas mais intensas no Paraná têm encharcado o solo, diminuído a luminosidade, o que é muito bom, sabe para quê? Para desenvolver fungos que acabam atingindo as lavouras de soja. Vamos saber agora com a Thaís Baroni como é que fica a previsão para o estado do Paraná nas próximas semanas. Ela está aqui conosco. Thaís, Paraná tem enfrentado chuvas mais intensas nos últimos dias. Como é que fica a previsão para o estado? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Juliana. Nos próximos dias ainda chove sobre o estado do Paraná. Como a gente observa pelas imagens de satélite, vemos nuvens mais carregadas já se aproximando do estado. Esse sistema deve provocar chuva forte hoje no Rio Grande do Sul, mas no decorrer do fim de semana a previsão é de chuva forte também sobre o Paraná. Na tarde de hoje, previsão de pancadas de chuva em grande parte do estado, só que hoje essa chuva ainda não é muito intensa. Somente nessa área mais clara aqui do mapa é que o tempo fica um pouco mais
mais firme. Só que amanhã, essas nuvens mais carregadas vão vir do Rio Grande do Sul e devem chegar ao Paraná, provocando chuva intensa, principalmente no oeste do estado. Nessa região, o risco para temporais com ventos fortes e até queda de granizo aumenta um pouco na tarde deste sábado. E no domingo, a situação não muda muito. Ainda há previsão de chuva forte em grande parte do Paraná. No domingo, a chuva forte também vem para as áreas a leste do estado e nessa região também são esperados grandes volumes de chuva. Essa chuva que vai cair agora no fim de semana vai acumular até 100 milímetros no leste do Paraná e vai acumular também 100 milímetros no sul e oeste do estado. Então é uma chuva bem intensa que vem aí sobre o Paraná agora no decorrer do fim de semana. A nebulosidade ainda continua bastante elevada por lá e o risco para temporais até o domingo é bastante elevado em grande parte do estado. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Thaís. E essa condição de chuva mais volumosa no Paraná também acontece na região sul de Mato Grosso do Sul, né? Você trazia esse alerta para a gente há alguns dias. Como que fica a condição para lá nas próximas semanas? Exatamente, Juliana. Essa chuva que vai chegar no Paraná deve chegar também ao sul do Mato Grosso do Sul. Nessa região, a previsão também é de chuva forte nos próximos dias. Na tarde de hoje, temos algumas instabilidades provocando também pancadas de chuva sobre todo o estado, mas hoje a chuva é ainda irregular e mal distribuída e não vai trazer grandes volumes de chuva. Só que amanhã, a mesma chuva forte que chega ao Paraná, chega também às áreas mais ao sul e oeste do Mato Grosso do Sul, provocando chuva forte também. Os ventos devem aumentar de intensidade e há risco para queda de granizo em alguns pontos. E no domingo, os temporais avançam também um pouco mais nas áreas mais ao norte do estado, mas eles ainda ficam mais concentrados mesmo na metade sul. Na parte norte do Mato Grosso do Sul também chove no decorrer do fim de semana, mas nas outras áreas é uma chuva um pouco mais irregular e também mal distribuída. Nas demais regiões produtoras de soja, principalmente do estado do Mato Grosso, a chuva ainda é bem irregular e também não deve trazer grandes transtornos. Os maiores acumulados são esperados mesmo entre Paraná e Mato Grosso do Sul. Na região do Matopiba volta a chover um pouco mais, mas ainda também pancadas de chuva bem irregulares e mal distribuídas. A partir do segundo período, entre os dias 2 e 6 de dezembro, a chuva perde um pouco de força novamente entre Paraná e Mato Grosso do Sul e fica ainda mais irregular sobre o estado do Mato Grosso. E no terceiro período, entre 7 e 11 de dezembro, a chuva volta a ganhar força, principalmente no leste do Mato Grosso. Na região do Matopiba, ainda teremos chuvas bem irregulares. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Thaís, pelas informações. Até daqui a pouco. Por aqui é hora de cotações de mercado. Veja como estão os valores da soja no Paraná. E por aqui a Agricultura BR traz destaques agora para o algodão. E olha, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária deu um parecer a respeito do levantamento do último relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre o algodão. É o que você vai acompanhar agora na reportagem de Valdir Pacheco. O último relatório de oferta e demanda mundial de pluma divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, não causou fortes reações. A análise é do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, no último boletim, no qual aponta que as perspectivas mundiais para a safra 2015-2016, de queda na produção e aumento no consumo, continuam dentro do que era esperado pelo mercado. Entretanto, a entidade frisou que em uma análise mais aprofundada dessas expectativas, algo de interessante pode ser concluído quanto à relação entre estoque e consumo mundial. Desde a safra 2010-2011, com as políticas chinesas de aumento de estoques, a relação vinha subindo fortemente, chegando a ser 57,6 pontos percentuais maior na safra 2014-2015, ante a 2010-2011. Porém, de acordo com a entidade, se confirmadas as estimativas citadas, consequentemente, trariam queda à relação pela primeira vez nas últimas 6 safras. Isso demonstra que o mercado mundial inicia sua busca por regularidade, o que poderia, dentro de alguns anos, elevar em alguns degraus os patamares de preços da pluma, proporcionando uma apreciação da fibra e maiores rentabilidades. Valdir Pacheco, para o SBA.
O setor produtivo de algodão na Bahia intensificou os trabalhos de combate ao bicudo do algodoeiro, a praga responsável por afetar muito a cultura do algodão, que está sendo considerada insustentável pela Associação de Produtores Locais. Segundo a entidade, é preciso reverter com urgência a proliferação da praga, que só será efetivamente feita através do comprometimento de todos os envolvidos. Para conscientizar os produtores, o programa fitossanitário foi revisado no estado e conta com ações de divulgação, realização de treinamentos e reuniões, criação de um canal para denúncia, entre outras medidas. Devido aos prejuízos causados pelo bicudo do algodoeiro, o estado da Bahia, que é o segundo maior produtor de algodão aqui no Brasil, reduziu nesta safra sua área de plantio em 17%. Por aqui é hora de mais cotações. Veja como estão os valores do algodão no estado do Mato Grosso. Bom, e a gente está aqui ao vivo para todo o Brasil e lembra você que é muito fácil entrar em contato com o programa, só mandar a sua mensagem, foto ou vídeo através do aplicativo WhatsApp. O número vai aparecer aí na sua tela, é o 6796562266. Muita gente entra em contato conosco aqui para mandar um alô, para mandar a sua dúvida também. E a gente manda um abraço agora então para a Lucilene de Juti, em Mato Grosso do Sul. Obrigada, Lucilene, pelo contato. Continue acompanhando a Agricultura BR. Olha, aqui também entrou em contato foi o Admilson Alves, de Xique-Xique, no estado da Bahia, produtor de cebolas, está realizando colheita, porém a chuva está atrapalhando. A chuva está atrapalhando aqui o Admilson, mas aqui que a gente tem recebido também de outros produtores rurais do estado da Bahia, principalmente os produtores de soja, e aí eu lembro principalmente o Ronan, que entrou em contato ontem pelo Twitter. O que acontece? As chuvas não estão sendo muito suficientes nas regiões produtoras, principalmente da oleaginosa, para dar continuidade, para dar segurança, principalmente nesse processo de semeadura. Mas, de qualquer maneira, a Admilson pediu a previsão do tempo e o Ronan também estava comentando as questões climáticas, então vamos saber como é que está a previsão do tempo lá no estado da Bahia. Estamos aqui, agora sim a Thaís apareceu aqui para nós. Thaís, estado da Bahia está tendo essa condição, esse condicionamento. Nós estávamos comentando aqui dois produtores rurais, dois telespectadores, e um está comentando que está com muita chuva, o outro está falando que está faltando chuva, dependendo aí da cultura que está sendo trabalhada. Como é que fica a previsão do tempo para esse estado? Exatamente isso, Fabiana. As chuvas ainda estão muito irregulares sobre o estado da Bahia. Algumas regiões do estado têm recebido mais chuvas nos últimos dias, por isso a umidade do solo subiu um pouco, principalmente na faixa oeste do estado e também nas outras regiões do nordeste do país, no sul do Maranhão e do Piauí. As chuvas estão um pouco mais frequentes e um pouco mais regulares também nessas áreas, por isso que a umidade do solo subiu. Mas de maneira geral, no restante do estado ainda há pouquíssima chuva e por isso a umidade do solo ainda está muito baixa, o solo está muito seco. Não só sobre a Bahia, como também em grande parte da região nordeste do país. As chuvas ainda ficam irregulares por lá. Na tarde de hoje, temos algumas áreas de instabilidade que vão continuar atuando nas áreas mais ao sul e também oeste do estado, provocando pancadas de chuva. Essa chuva também chega ao sul do Maranhão e do Piauí. Só que essa chuva, na tarde de hoje, ela não deve ser tão intensa. Em alguns municípios, sim, teremos umas pancadas de chuva um pouco mais fortes na tarde de hoje, mas, de maneira geral, a chuva é de baixo acumulado e ainda mal distribuída. Amanhã a situação não muda muito, continua chovendo também sobre o estado da Bahia, mas de maneira bem irregular e mal distribuída. E a partir do domingo, as instabilidades também ainda continuam atuando mais nessa região do sul do estado da Bahia, provocando chuva até que intensa em alguns municípios. Mas essas chuvas ainda sobre o estado da Bahia, elas serão bastante irregulares, elas não devem trazer grandes volumes de chuva, não devem trazer grandes acumulados. Como a gente observa aqui, até o dia 1º de dezembro,
Temos apenas 30 milímetros nessa região do estado da Bahia, 15 milímetros no sul do Piauí e também do Maranhão. Mas, de maneira geral, uma chuva ainda não muito expressiva de baixo acumulado. Algumas fazendas podem receber um pouco mais de chuva, outras fazendas vão continuar recebendo bem menos do que o restante do estado da Bahia, principalmente nas áreas ao sul e extremo norte do estado. Pouquíssima chuva agora neste primeiro período. No segundo período, as chuvas ainda continuam um pouco mais frequentes sobre as áreas ao sul da Bahia, mas novamente elas ainda ficam bastante regulares. Então, alguns produtores vão sim ser beneficiados, vão continuar sendo beneficiados com a chuva, enquanto outros produtores do estado ainda vão sofrer um pouco com chuvas bem mal distribuídas e de baixo acumulado. E no terceiro período, a situação não muda muito sobre o estado da Bahia. No extremo sul do estado, volta a chover um pouco mais, os acumulados já passam um pouco dos 50 milímetros, mas de maneira geral, teremos pouca chuva ainda sobre o estado da Bahia e sobre a região nordeste do país de maneira geral. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Thaís. Obrigado pela participação. Bom, e você que é produtor de soja da Bahia, do Mato Piba como um todo, ou também de todo o Brasil, participe da nossa enquete desta semana, que quer saber se você já negociou toda a sua soja produzida na temporada passada, 14 e 15. Na última semana, nós trouxemos aqui no Agricultura BR um estudo feito pela agência Rural Business que mostrou a relação de preços. Justamente para responder a esse produtor que não fez a sua negociação, qual é o melhor momento de vender a sua produção. Esta análise feita pela Rural Business se encontra também no blog do Agricultura BR. Você que quer participar da nossa enquete, responde através do aplicativo WhatsApp ou também pelas nossas redes sociais. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. Veja no próximo bloco, o concurso de qualidade de café premia os melhores produtores de Minas Gerais. E ainda hoje você vai ver que as exportações de milho do Brasil podem alcançar 30 milhões de toneladas na primeira vez na história em uma única temporada. Assuntos de logo mais aqui do Agricultura BR. Estamos de volta com a Agricultura BR ao vivo desta sexta-feira. Por aqui agora as informações são sobre os indicadores da agricultura e da pecuária nacional. Olha, vamos começar falando a respeito da pecuária, indicador boi gordo Brasil, que ontem ficou com o valor fechado em R$ 145,00 por arroba. Essa é uma média nacional, ela é feita pela agência Rural Business, considerando os 14 principais estados brasileiros. Esse número apresenta uma alta de 5,6% nos últimos 12 meses. Vamos acompanhar agora o que aconteceu nos últimos 30 dias. Nós temos aqui o gráfico que mostra a situação para o indicador boi gordo. No dia 27 de outubro, eram R$ 144,81. E em 12 de novembro, chegou a R$ 145,25. Esse número foi mantido no dia 19 de novembro, praticamente estável no dia 26, veio para R$ 145,00, perdeu 25 centavos aqui, mas ainda mantendo um bom patamar e um patamar de alta, principalmente de 5,6% nos últimos 12 meses. Em 30 dias, como você pode ver, teve uma alta de 0,13% para o indicador boi gordo Brasil. O indicador soja Brasil não sofreu oscilação
nesta quinta-feira por conta da falta de operação na Bolsa de Chicago, porque o que acontece lá fora traz influência nos preços aqui no Brasil. A saca de 60 quilos fechou o dia ontem, portanto, negociada no mesmo valor da quarta, a R$ 74,98. Vamos acompanhar esta informação no gráfico, então, para analisar o que aconteceu com a soja ao longo dos últimos 30 dias. Você lembra comigo que no dia 2 de novembro o preço era de R$ 75,90. Esse valor veio um pouco abaixo, oscilando, chegando até a marca dos R$ 74,00. Nesses últimos dias do mês de novembro, chegou a recuperar a marca de 75, mas finalizou o período a R$ 74,98 a saca, anotando uma queda de 1,74% nos últimos 30 dias. Vale lembrar que nos últimos 12 meses, aí sim a gente percebe uma alta bastante expressiva para o indicador Soja Brasil, uma alta que chega a 24%, já que lá atrás o valor pago era de R$ 60,48. Por aqui, a Agricultura BR traz agora o indicador Milho Brasil, e esse indicador é feito considerando 8 estados brasileiros, e ele fechou essa última quinta-feira em R$ 28,69 a saca de 60 quilos. Uma alta, olha só, de 3,15% nos últimos 30 dias, é o que você acompanha comigo. Vamos trazer aqui os números do acumulado. Dia 27 de outubro eram R$ 27,81, sobe um pouco no dia 5, dia 10 vem para R$ 28,72, cai um pouco no dia 18 de novembro e ontem fecha em R$ 28,69, o acumulado de 30 dias aqui. Você vê que está bem parelho, mas o valor vai subindo. Em 30 dias, 3,15% de alta. Chama atenção também o que aconteceu nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, teve uma alta de 18,8% para esse indicador. Com o feriado de ontem nos Estados Unidos, as bolsas de Chicago e Nova York não operaram. A bolsa de Nova York traz negociações para o café arábica e com essa falta de negócios de ontem, os preços aqui no Brasil para essa variedade também não sofreram oscilação. A saca de 60 quilos do arábica ficou negociada em média no país por R$ 495. Foi o valor mais alto dos últimos 30 dias. A gente acompanha agora os números em tela. Você tem comigo o indicador Café Sul de Minas, feito também pela agência Rural Business, que é um termômetro para saber qual é o valor pago ao produtor de café dessa variedade nessa região produtora do país. No dia 27 de outubro, o valor era de R$ 478. Ele veio para cima a R$ 482,50 no dia 6 de novembro, caindo no dia 16, meados do mês, atingindo R$ 472,50. Nestes últimos dias, na quarta-feira, o indicador Café Sul de Minas voltou a recuperar a marca de 490, fechando o dia a R$ 495. O valor de quarta e quinta se manteve o mesmo por conta desta falta de operação no mercado internacional e no acumulado dos últimos 30 dias tem uma alta expressiva, o indicador recuperou bastante posição e acumulou alta de 3,5%. E olha, nesta última quinta-feira houve uma premiação muito importante lá no estado de Minas Gerais. Isso porque aconteceu o 12º concurso de Minas Gerais para cafés especiais. Teve muita gente sendo premiada pela qualidade do café produzida no estado. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Luciano Viana. Nós estamos no concurso estadual de cafés especiais de Minas Gerais, uma coordenação da Emater Minas Gerais, e estamos aqui ao lado do Marcos Fabri Júnior, ele que é coordenador da Emater e deste concurso, que é um sucesso total. Temos aqui muita participação, muitos produtores vieram a Manhuaçu, na zona da Mata Mineira, para participar. Um concurso que chama a atenção pela qualidade. O Brasil sabe que café é muito importante para a balança de exportação. O café especial representa 20% desses cafés. O concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais
Nesse ano ele completa 12 edições, 12 anos de trabalho, e ele foi iniciado com o intuito de valorizar a qualidade dos cafés do estado de Minas Gerais, mas principalmente da agricultura familiar. Então, o maior público que envia as amostras para nós nesses 12 anos de trabalho, realmente são 80% ou 90% são agricultores familiares. E esse trabalho ele é uma iniciativa do governo de Minas e é a única vitrine dos cafés de Minas Gerais para mostrar que realmente Minas, além de maior produtor de café do Brasil, também há aqui a melhor qualidade desses cafés. Então, esse ano, os cafés enviados para nós no concurso, apesar de todos os problemas climáticos que Minas Gerais e o Sudeste brasileiro passou, nós conseguimos, dos nossos produtores, um trabalho muito inteligente na questão de produzir a qualidade desses cafés em alto nível para oferecer para os mais exigentes consumidores de cafés especiais do mercado nacional e internacional. Eu queria aproveitar para tirar algumas informações. Quantos produtores participaram e se isso vai agregar valor à produção lá no campo, lá na produção da fazenda? Sim, esse ano, nessa safra, nós tivemos a participação de 1.300 produtores de café de todas as regiões do estado de Minas Gerais. E o estado de Minas Gerais tem 4 regiões cafeeiras, que é a região do sul de Minas, do Cerrado Mineiro, das Matas de Minas e da Chapada de Minas. Então, esse concurso ele vai levar principalmente para o produtor a agregação de valor na hora que o produtor consegue vender no leilão virtual que a Fundação de Apoio da Universidade Federal de Lavras faz anualmente. E nós vamos apresentar aqui hoje esses ágios, esses prêmios pagos aos melhores cafés de Minas. Então, ele vem agregar valor, não só nesse leilão, porque esse leilão é um leilão pequeno, que conseguiu leiloar esse ano os primeiros colocados de todas as categorias, das 2 categorias das 4 regiões cafeeiras. Mas depois do concurso, quando a gente anuncia quais são os campeões e quais são os finalistas do concurso, muitas empresas compradoras de café, exportadores de café, até mesmo cafeterias, empresas de outros países, procuram esses produtores, vêm visitar essas propriedades e ali realizam negócios durante todo o ano. Um exemplo disso é aqui na região das Matas de Minas, que anteriormente, há alguns anos atrás, era conhecida como uma região de café commodity apenas, de uma qualidade mediana. Hoje não, a região das Matas de Minas é reconhecida, principalmente em alguns nichos de produção, ela é reconhecida pela altíssima qualidade dos cafés que são produzidos aqui. Então, o concurso ele vem promover, não só financeiramente, mas vem promover na mídia e promover esses cafeicultores para que eles tenham contato direto com os compradores nacionais e internacionais. Com relação a valores que se atinge com esses cafés especiais, nós ficamos sabendo de números assustadores, por que não dizer merecedores, até porque se trabalha isso no mundo inteiro e essas cápsulas de café estão revolucionando o mercado. Como a Emater vê isso? Olha, a gente tem que acompanhar as tendências e a gente percebe que a tendência é que o consumidor cada vez entende um pouco mais de café e é cada vez mais exigente por essa qualidade. Consumidores comuns até, não só os grandes provadores, renomados provadores de café que participam conosco desse concurso de qualidade. Mas a questão da cápsula, a gente vê como uma tendência mundial e aqui no Brasil a gente acredita que isso vai ser comum. As máquinas já são populares dessas cápsulas, as grandes empresas já produzem as cápsulas e quanto aos valores recebidos pelos produtores que participam do concurso e são os campeões, nós já tivemos em anos anteriores preços de até R$ 8.100 por saca de café leiloada nesse concurso de Minas Gerais. Bom, o evento aconteceu ontem, a solenidade de entrega de prêmios, teve a participação do secretário de Agricultura de Minas Gerais, João Cruz, que, aliás, concedeu uma entrevista ao Canal do Boi, que você confere ainda dentro dessa edição. Mas, antes de continuarmos falando de café, vamos ver quem foram os vencedores. Nós temos algumas categorias aqui no Agricultura BR. Você acompanha comigo aqui, vencedores do 12º concurso de qualidade de cafés de Minas Gerais. Categoria Café Natural, venceu Cleiton Barros Monteiro, de Alto Caparaó,
Zona da Mata. Categoria cereja descascado, nós tivemos a vitória aqui de João Silva Neto, de Araponga, da Zona da Mata Mineira também. Os dois da Zona da Mata foram vencedores aqui nessas duas categorias para esse evento que aconteceu no dia de ontem. Teve uma movimentação muito grande, envolveu muitos cafeicultores do estado de Minas Gerais. Parabéns aos vencedores. Por aqui a gente segue trazendo para você informações sobre o café, mas desta vez para o mercado, para saber como estão os preços no mercado futuro. A gente começa pelos números aqui no Brasil do Arábica negociado na BMF Bovespa. Hoje possui contratos negociados para dezembro, março e setembro do ano que vem. A posição de dezembro deste ano opera com 130 contratos e eles vêm na estabilidade no mesmo valor do fechamento anterior, a $146,50 por saca de 60 quilos. Já o café para entrega em março do ano que vem tem o maior número de contratos, são acima de 900 e eles vêm com valor em queda. A queda é superior a 1% agora e negocia a saca a $150,75. Já a posição de setembro do ano que vem opera na estabilidade, negociando a saca a $152,50. Fabiano. Certo, Juliana, vamos ver então aqui mais mercado futuro para o café. Você acompanha comigo aqui as posições negociadas. Nós temos café arábica na Bolsa de Nova York, mercado futuro, Ice Futures. Esse mercado está aberto. Posição de março a $1,23 mais 70 por libra peso, recua 1,47% essa posição. Maio, $1,25 mais 90 libra peso, queda de 1,33%. E julho, $1,27 mais 90 por libra peso, queda de 1,31%. A Bolsa de Nova York vai apontando queda para o café arábica. Ontem não havia referência para os negócios no cenário internacional. Voltaram hoje jogando pressão negativa sobre os valores do café. Já os negócios para o café robusta, ou também chamado de Conilon, negociados na plataforma Life em Londres, já vinham em 2 sessões seguidas de pressão negativa. Na manhã de hoje, os negócios também vinham com pressão, com preços em queda. A gente acompanha agora as negociações, então, para essa variedade. Veja só, você que é produtor de café Conilon aqui no Brasil, atenção para estes números. A Bolsa de Londres negocia o café para entrega em janeiro do ano que vem a $1.517 por tonelada. Esta posição vem com queda, leve redução de 0,06%. A posição de março também opera com uma leve baixa, negocia o café agora a $1.548. Enquanto isso, a posição de maio do ano que vem também possui contratos, vem com redução um pouco mais expressiva de 0,12%. Negócios agora a $1.571 por tonelada. Atenção agora para os valores aqui no Brasil, no estado do Espírito Santo. Veja no próximo bloco que as exportações de milho do Brasil da temporada 14-15 podem somar pela primeira vez na história mais de 30 milhões de toneladas. E por falar em exportações, as exportações de carne bovina pelo Porto de Paranaguá também tem volume recorde. É o que você confere ainda hoje aqui no Agricultura BR. Agricultura BR de volta, atenção para as informações que a gente vai trazer agora, importantes sobre custo de produção. Exatamente, com a alta do dólar que tem sido registrado no Brasil e também em várias partes do mundo, isso tem favorecido muito o produtor rural brasileiro para as commodities, quem produz commodities agrícolas de exportação, e a soja é um ótimo exemplo. Entretanto, tem a aquisição também dos insumos, de fertilizantes, entre outros fatores que impactam também nos negócios do produtor. E você vai ver essa relação agora na reportagem de Valdir Pacheco. Os custos de produção da safra 2015-2016 estão pesando mais para os produtores brasileiros em comparação com a temporada passada.
O principal fator é a inflação de preços dos fertilizantes e dos defensivos, que estão mais caros em função à desvalorização do real frente ao dólar. De acordo com os dados da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, o principal aumento ocorreu nos preços dos fertilizantes, média de 37% ao ano. Em seguida, aparecem os agroquímicos, que sofreram elevação de 32%, e as sementes, que subiram 10% nesta safra. Essa inflação é sentida com maior intensidade nos custos de produção de soja, milho, algodão e feijão. A alta do dólar também trouxe consequências negativas, como a alta dos preços dos insumos agrícolas, a exemplo de fertilizantes e defensivos. Em média, os custos de produção de soja para a safra agrícola 2015-2016 se encontram entre 20% e 25% mais caros quando comparados à safra anterior, afirmam os especialistas. Os consultores salientam que os produtores que compraram os insumos no início do ano, quando muitas empresas ainda vendiam seus estoques ao dólar do ano passado, devem colher um resultado excepcional nesta safra que se inicia. A oferta de crédito, no entanto, tem sido um ponto de impacto negativo para a atividade agrícola, em função do aumento dos juros e de menor apetite de empréstimo por parte dos bancos, em função do momento atual da economia, há restrição de crédito para os produtores rurais. Essa restrição vem retardando a comercialização de insumos agrícolas e, consequentemente, trazendo um certo estresse ao mercado. Valdir Pacheco, para o SBA. O mercado futuro de grãos acaba de abrir na Bolsa de Chicago, abriu agora 12h30 pelo horário de Brasília e em decorrência do feriado de ontem nos Estados Unidos, que foi dia de ação de graças. A gente acompanha agora as primeiras informações do dia, então, para o mercado futuro do milho por lá e você vê milho operando em queda hoje. A posição de dezembro vem a $3,65 por bushel, com queda de 0,27%. Março opera a $3,71 mais 50. Também cai um pouco mais, cai 0,26%, agora reduziu um pouco essa queda. Posição de maio opera a $3,77 por bushel, também reduzindo 0,33% em relação ao ajuste anterior, enquanto a posição de julho cai 0,26%, negócios agora a $3,82 mais 50 por bushel. Aqui agora você acompanha mais fundamentos de mercado para saber por que os negócios com milho operam assim. E olha, os números apresentados nesta sexta-feira, porque na quinta-feira era feriado nos Estados Unidos por causa de ação de graças, trouxe um número bastante favorável para as vendas de exportações de milho norte-americana. Foram 2.036.300 toneladas comercializadas, um número bem superior à semana antes dessa, que com aumento de 131% para esse mercado, portanto, trazendo aí um volume de vendas bem elevado para o milho norte-americano. Por aqui nós vamos continuar falando de milho, mas agora milho no cenário nacional. E eu falava das vendas de exportações dos Estados Unidos, tiveram um fôlego agora, venderam um pouco mais, mas aqui no Brasil, as vendas de exportações das tradings que operam no país continuam extremamente elevadas e é muito possível que até janeiro, quando fecha a safra 2014-2015, que o Brasil consiga, de fevereiro de 2015 até janeiro de 2016, comercializar 30 milhões de toneladas, vender, exportar 30 milhões de toneladas de milho. É o que você confere agora comigo, trazendo aqui os fundamentos para o mercado. E nós temos aqui as exportações, você vê o que acontece de fevereiro até dezembro em relação à expectativa de embarques dos portos brasileiros e também o que já tinha sido exportado em todo o país. Olha só, de fevereiro a novembro, nós temos aqui 17.960.000 toneladas que foram exportadas pelas tradings que operam no Brasil. O line-up dos portos brasileiros, eles têm 7.750.000 toneladas que estão aí para serem embarcadas nos navios que vão chegar em Santos, principalmente em Santos, são 48 navios em Santos,
e também Paranaguá, Porto de Tubarão, Porto de São Francisco, entre outros portos. Isso vai trazer uma totalização de 25.710.000 toneladas de milho até o final deste ano, até dezembro, portanto. Só que uma coisa importante, a analista Tânia Tosi, ela destacava que o apetite sobre esse milho aqui do Brasil é extremamente grande, extremamente forte, até porque é muito interessante em termos de preço esse produto brasileiro. Vamos trazer agora um outro gráfico. Esse aqui está mostrando as exportações brasileiras nas últimas temporadas. 11, 12 eram 12.930.000, chegou a 23 milhões na 12, 13, 25.710.000 toneladas na temporada 14, 15 e agora tem a expectativa, de acordo com a Conab, de chegar a 29.690.000 toneladas de milho a serem exportadas pelas tradings que operam no país, um recorde absoluto que pode chegar até 30 milhões de toneladas até o final do mês de janeiro. A gente segue falando de milho agora, vamos olhar como estão os negócios com o cereal aqui no Brasil para o mercado futuro. Veja comigo então, o milho negociado na BMF Bovespa hoje possui maior número de contratos para o mês de janeiro de 2016. São 1.330 contratos negociados agora para entrega no primeiro mês do ano que vem, com a saca sendo negociada a R$ 34,66. Este valor vem em queda em relação a ontem, a queda de 0,66%. Já a posição de março do ano que vem tem agora 30 contratos e negocia o milho a R$ 35,60 a saca. O valor de hoje também é mais baixo do que o de ontem. Para essa cotação, a queda agora é de 0,28%. Por aqui é hora de mais cotações do milho, mas agora os negócios no mercado físico do Brasil. Acompanhe como estão os preços no Paraná. No Rio Grande do Sul, os produtores investem em culturas alternativas no período de entre-safra. A cultura do girassol, por exemplo, tem dado excelentes resultados como rotação de cultura. A gente vê mais informações agora na reportagem de Viviane Lara. A demanda por alimentos mais saudáveis tem impulsionado os produtores a buscarem culturas alternativas. No Brasil, cerca de 111 mil hectares são destinados ao girassol. Nesta safra, o estado gaúcho teve uma redução de 15% em área, se comparado com o ano passado. Essa redução se deve ao preço atrativo da soja, mas quem investe na planta está satisfeito. É uma cultura que ela tem realmente pouco cultivo aqui na região e no Rio Grande do Sul, principalmente. O volume de plantio não é muito grande e sempre que não há grande, vamos dizer assim, massificação de uma variedade, de uma cultura, ela não apresenta muitos problemas de doença. O que a gente está observando, que como a cultura não tem massificação de cultivo, ela tem se portado bem com poucos problemas de muita sanidade, poucos problemas de doença, o que reduz muito os custos de produção. O período de cultivo é de 110 dias. A produção é destinada principalmente à fabricação de óleo comestível e farelo. E a gente adaptou aqui na região variedades que se adaptavam ao clima aqui do Rio Grande. Trabalhamos com girassol para óleo, trabalhamos com girassol também para pássaro. E ultimamente, em função de uma parceria que nós temos com a firma Dubai, a gente produz esse girassol confeiteiro, que é para o consumo humano. O custo da lavoura de girassol é muito parecido com a de milho e até mesmo os equipamentos podem ser adaptados, além de ser uma excelente opção para a rotação de cultura. Para a rotação de cultura, ele se adapta muito bem, pós-girassol, à colocação do milho. Então a gente faz uma rotação de cultura plena e com certeza há uma grande reciclagem de nutrientes. Eles são pivotantes, tanto o milho quanto o girassol, traz uma mudança na estrutura do solo e principalmente na rotação e na reciclagem de nutrientes. O preço tem sido bem atraente. Nós temos conseguido aí preços, vamos dizer assim, um resultado melhor até do que uma lavoura de soja.
E aí, imediatamente a colheita a gente implanta o milho, e eu tive aí produção de milho ao redor de 100 sacas por hectare, e onde deixa somando o resultado do girassol e do milho, tivemos um excelente resultado. A colheita do girassol no Rio Grande do Sul começa no final de dezembro. Viviane Lara para o SBA. No próximo bloco, você vai ver informações de como andam as exportações via Porto de Paranaguá. E ainda você tem os destaques para o setor da cana-de-açúcar aqui na Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta em instantes. Os embarques brasileiros feitos via Porto de Paranaguá, no estado paranaense, ao longo deste ano, no acumulado do ano, já soma um volume muito grandioso. É o segundo maior da história para esse período. São mais de 123 mil toneladas de carne bovina exportadas pelo Porto de Paranaguá. É o segundo maior volume, como a Juliana destacava, trazendo uma situação de destaque para o Porto depois de bastante tempo no qual estava em recuo. Esse volume que eu estou citando entre o mês de janeiro e o mês de outubro de 2015. Então você acompanha comigo agora na análise gráfica o que vem acontecendo com os embarques de carne bovina via Porto de Paranaguá. E nós temos aqui exportações de todos os tipos, portanto, carne bovina in natura, carne industrializada e também miudezas. Nós temos aqui a receita em dólares, você observa uma oscilação aqui de 2011 até 2015, ela fica em 455 milhões e 200 mil dólares de faturamento, a receita em dólar para o acumulado de janeiro até outubro deste ano, trazendo uma situação de 123.370 toneladas que foram embarcadas. E se considerar ainda um câmbio médio de R$ 3,23, se chega a um faturamento histórico. O faturamento para esse período no Porto de Paranaguá é de 1.470 bilhões de reais de faturamento no período. Vou repetir, 1.470 bilhões de reais em faturamento de janeiro até outubro deste ano, com embarque de pouco mais de 123 mil toneladas pelo Porto de Paranaguá. Cotações do Bezerro. Oferecimento Eprinet por 1. Sua opção na terminação. O único carência zero. A produção brasileira de celulose caiu em outubro. Ela ficou pouco mais de 1% abaixo do número registrado em outubro do ano passado, somando cerca de 1.400.000 toneladas. No acumulado do ano, porém, a tendência se manteve positiva, somando alta de quase 5% sobre janeiro a outubro do ano passado. Outro dado positivo foi o aumento das exportações de celulose feitas pelo Brasil e o recuo das importações no período. Estas informações foram divulgadas ontem, quinta-feira, pela Associação Nacional representante deste setor, a Indústria Brasileira de Árvores. E olha, entre os 20 municípios que tiveram os maiores destaques e o maior valor de produção agropecuária no ano de 2014 no estado de Minas Gerais, Uberaba é o único que teve uma evolução. E essa evolução ela se deu por conta do setor de cana-de-açúcar, que ganha cada vez mais espaço no município. Quem traz as informações é a repórter Érica Machado. Minas Gerais ocupou a 5ª colocação com a produção agrícola nacional avaliada em 26 bilhões de reais, atrás de São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. O estado se destaca na produção de café, cana-de-açúcar, fruticultura e feijão.
É também um dos estados com maior diversificação na produção agrícola do país. Dos 64 produtos pesquisados, Minas possui informação para 46 deles e só fica atrás do Paraná, com 49 produtos informados, e São Paulo, com 47 produtos. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dentre os 20 principais municípios que obtiveram os maiores valores de produção agrícola em 2014, Uberaba é o único que se destaca em Minas Gerais, ocupando a 20ª posição. Principalmente devido à evolução da cana-de-açúcar, que ocupa 40% do valor de toda a produção do município. Os outros 20 municípios estão concentrados principalmente no Centro-Oeste e Nordeste. Uberaba se destacou também como o maior município produtor nacional de cana-de-açúcar e Frutal o 7º. Segundo o secretário de Agricultura, o avanço da cana não impediu que a cidade continuasse se destacando também em outras culturas. Uberaba hoje é o maior produtor de cana-de-açúcar de Minas Gerais. Segundo o IBGE, também maior do Brasil. Nós temos uma área aproximadamente de 85 mil hectares de cana plantados. Minas Gerais ocupa a 2ª posição no ranking nacional do cultivo da cana-de-açúcar, atrás de São Paulo, sendo responsável por 8,4% do total produzido. A produção em 2014 somou 71 milhões de toneladas de cana, sendo avaliada em 3 bilhões e 99 milhões de reais. O município ele tem que ter essa diversificação para não ficar num pilar só, no caso de cana-de-açúcar. O pessoal fala em monocultura, mas Uberaba, graças a Deus, ele está muito longe desse patamar. Uberaba é o maior produtor de milho do estado, é o 4º maior produtor de soja do estado, ele é o 5º maior produtor de batata. Uberaba tem uma pecuária de corte forte, tem uma pecuária de leite expressiva, nós temos a genética. Então, o município ele está muito diversificado no agronegócio e é importante que seja assim para que a gente tenha sucesso nas atividades. Entre os 50 municípios com maiores valores brutos de produção agrícola, 6 estão no estado. A melhor colocação foi conquistada por Uberaba no Triângulo Mineiro, 20º lugar, com destaque para a produção de cana, soja, milho, batata inglesa. Seguido por Unaí, Paracatu, ambos no noroeste do estado, onde é forte o cultivo de soja, feijão e milho. Patrocínio produz café, soja e milho, e Perdizes, no Alto Paranaíba, produz batata, soja, milho e café. Falando um pouquinho mais agora a respeito da cana-de-açúcar. Olha só, o último balanço apresentado pela única União da Indústria da Cana-de-Açúcar aqui no Brasil apontou que a moagem de cana na primeira quinzena deste mês de novembro foi acima da registrada lá atrás. Mais informações a gente vê agora com o repórter Gustavo D'Angelo. O volume de cana-de-açúcar processado pelas usinas da região Centro-Sul alcançou 25,61 milhões de toneladas nos primeiros 15 dias de novembro, superando em quase 11% o volume processado na mesma quinzena de 2014. No acumulado, desde o início da safra até o dia 15 deste mês, a moagem somou 544,53 milhões de toneladas, 1,13% a mais do que o registrado em igual período do ciclo anterior. De acordo com a única, neste ano, apenas 26 unidades produtoras haviam encerrado a moagem até o dia 15 de novembro, contra 78 unidades com safra finalizada até a mesma data de 2014. Como era esperado, a maior disponibilidade de cana para moagem deve alongar o período de processamento nesta safra, com um número expressivo de usinas operando no mês de dezembro. Gustavo D'Angelo para o SBA. A gente segue trazendo informações sobre o setor sucroalcooleiro, desta vez para o mercado do açúcar. Bom, os ventos continuam favoráveis para este setor, porque há duas informações no mercado que fazem os preços do açúcar subirem. A primeira delas é de que deve haver um déficit global de açúcar nessa nova temporada 2015-2016. Isso significa que deve faltar cerca de 3,5 milhões de toneladas de açúcar no mundo nesta nova safra. Com esta informação, o mercado tem todo o fundamento para fazer os preços crescerem. Além disso, a China
China, grande importadora de açúcar do mundo, deve elevar em 9% as suas compras dos outros países. Estas duas informações, dois fundamentos, continuam fazendo o preço do açúcar subir, que neste ano saiu de 11 centes de dólar para 14,15 centes por libra-peso. A gente acompanha como estão os negócios de hoje, então, para o açúcar. Você vê as informações aqui comigo. Esta cotação acontece para a posição de março de 2016, vem agora acima de 15 centes por libra-peso, com alta superior a 1%. A posição de maio vem a 14 centes mais 68, alta também a mais de 1% para essa posição. O açúcar negociado para julho do ano que vem opera 14 centes mais 40, alta de 0,98%, e a de outubro também com alta superior a 0,5% a 14 centes mais 42 por libra-peso. Aqui no Brasil, o que acontece é de que os preços do açúcar também vêm subindo por conta da baixa disponibilidade do produto aqui no país. Você que nos acompanha tem visto que a safra de cana no Brasil nesta temporada tem sido muito mais alcooleira. Dois motivos fazem com que a cana que está sendo colhida seja mais destinada à produção do biocombustível. Uma delas é em relação ao clima. O clima mais chuvoso propicia a produção de etanol. E outra informação também diz respeito aqui no Brasil em relação ao mercado. Essas informações fazem o preço subir aqui. A gente acompanha agora o indicador para o açúcar feito pelo CPEA. No dia de ontem sofreu uma leve redução, veio para R$ 77,66 aqui no Brasil, um recuo de 0,05% de acordo com o CPEA. No acumulado deste último mês, já acumula uma alta de 6% os preços do produto aqui no país. Vamos continuar falando sobre o setor da cana-de-açúcar, agora com destaque para a questão da previsão do tempo. E vamos dividir o país. Olha só, leste, ou a região, ali a parte leste do nordeste do estado de São Paulo, a produção de cana segue sem ter grandes transtornos com a chuva. Já entre São Paulo e Minas Gerais, as chuvas estão atrapalhando as atividades de colheita. Vamos saber como é que está a previsão do tempo, então, para todo o estado de São Paulo, para as áreas produtoras de cana e também para Goiás, Mato Grosso e Paraná, produtores de cana. Estamos com a Thaís Baroni de novo. Thaís, como é que fica então a previsão do tempo para essas regiões, para esses estados? Olha, Fabiano, nas regiões do Sudeste e também Centro-Oeste, a chuva vai ficar um pouco irregular agora nos próximos dias, principalmente nas áreas produtoras do Centro-Oeste. No estado de São Paulo, principalmente, a chuva vai ficar um pouco mais regular agora nas próximas semanas e até intensa. A umidade do solo, como a gente observa sobre o estado de São Paulo, está bastante elevada. E agora, nos próximos dias, com as chuvas que vão continuar caindo sobre o estado, a umidade do solo ainda fica bastante elevada. Nas áreas de Minas Gerais, a mesma situação. Entre Goiás e Mato Grosso, as chuvas vão ajudar a umidade do solo a subir um pouco agora nos próximos dias, principalmente no leste do estado do Mato Grosso. Neste primeiro período, até o dia 1º de dezembro, as chuvas ficam um pouco irregulares ainda nessa região, mas ainda assim os acumulados são um pouco mais elevados do que nas semanas anteriores. Sobre o estado de Goiás, as pancadas de chuva ainda serão um pouco mais irregulares. E sobre o estado de São Paulo, a chuva ganha força neste período com acumulados de até 50 milímetros. No segundo período, entre os dias 2 e 6 de dezembro, a chuva volta a ficar um pouco mais irregular sobre São Paulo, mas ganha força sobre Minas Gerais, onde os acumulados já passam dos 70 milímetros. Entre Goiás e também Mato Grosso, ainda teremos chuvas um pouco mais irregulares e também mal distribuídas. E a partir do terceiro período, entre 7 e 11 de dezembro, a chuva volta novamente a ganhar força sobre o estado de Goiás, com acumulados passando dos 70 milímetros. Mesma situação sobre o Mato Grosso. Já no estado de São Paulo, as chuvas ficam um pouco mais irregulares neste período, enquanto que em Minas Gerais, novamente teremos volumes expressivos de chuva de mais de 130 milímetros. Então, nas próximas semanas, as chuvas vão ficar ainda um pouco mais irregulares sobre o Centro-Oeste, mas sobre a região Sudeste vai continuar chovendo. Daqui a pouco eu volto com mais. Certo, Thaís, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco também nós vamos ter aqui no Agricultura BR informações do mercado da soja, mercado ao vivo já em Chicago, já abriu há cerca de 30 minutos e também você vai saber do volume de vendas e exportações da última semana, que não foi bom não. Bom, e ainda no próximo bloco tem previsão do tempo para a região sul do país. Você não saia daí, a gente já volta.
Estamos de volta, o assunto por aqui agora é o mercado do trigo. Vamos ver como é que está a operação em Chicago. O mercado abriu há pouco mais de 30 minutos. Nós temos aqui Chicago com as posições vindo em queda neste momento. Posição de dezembro de 2015 a $4,70, uma queda de 1,93% para essa posição, agora 1,87%. Março a $4,81 por bushel, queda de 1,33%. Assim vem os negócios com o trigo. Tem maio a $4,86 o bushel, queda de 1,26%. E julho, $4,91 mais 75 por bushel, uma queda de 1,15% para essa posição. Algo que era esperado, uma vez que o volume de vendas de exportações na última semana, divulgado hoje no relatório de vendas e exportações, apontou para uma venda total de 303.700 toneladas, 58% abaixo do que tinha vendido uma semana antes. Portanto, o mercado do trigo, que já é muito pressionado, ganhou um novo motivo de pressão às posições de mais curto prazo, muito longe da marca de $5 por bushel. Já o preço do trigo negociado aqui no Brasil teve uma leve alta no dia de ontem. Vamos acompanhar então, de acordo com o indicador CPEA, você vê o preço da tonelada do trigo negociada no Paraná, principal estado produtor do cereal aqui no país, ficou em R$ 729,67. Esse valor subiu 0,33% em relação ao dia anterior, dia 25 de novembro, quarta-feira. No acumulado deste mês de novembro, o trigo já soma alta de 1,13% no estado do Paraná. Bom, e o que acontece com os preços do trigo ao longo deste último mês é que eles vêm oscilando bastante. No início do mês, é verdade, eles caíam com mais frequência diante da oferta de um produto de baixa qualidade que havia sido colhido tanto nos estados do Rio Grande do Sul quanto no Paraná. Mas agora os preços têm oscilado bastante, tem dia que sobe, tem dia que desce, e a explicação do CPEA para este movimento é porque ele varia diante da oferta do produto que está sendo colocada no mercado, se tem uma qualidade maior ou não, e também diante da necessidade hora de compra, hora de venda dos produtores. A Agricultura BR traz agora a previsão do tempo para a região sul do país. Bom, e por lá o tempo tem sido muito chuvoso, muita água cai sobre os 3 estados da região sul do país, em especial no estado do Rio Grande do Sul. O excesso hídrico prejudicou tanto os trabalhos de semeadura da soja quanto os de colheita do trigo. A gente vai falar agora com a Thaís mais uma vez para saber como fica a condição para essa região do país nos próximos dias. Thaís, tem notícia boa para os produtores de lá? Olha, Juliana, nos próximos dias ainda chove muito sobre a região sul do país, em especial sobre o Rio Grande do Sul. Como a gente observa nas imagens de satélite, vemos nuvens bastante carregadas sobre o estado. Já está chovendo forte em alguns municípios do oeste do Rio Grande do Sul e a previsão é de que na tarde de hoje chova muito em toda a área escura do mapa. Praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul deve sofrer com chuvas fortes e temporais. Esses temporais vêm acompanhados de ventania e até queda de granizo em alguns municípios. Nas áreas de Santa Catarina e também do Paraná, há previsão de chuva na tarde de hoje, mas uma chuva um pouco menos intensa. Amanhã as instabilidades elas avançam um pouco mais e vai voltar a chover forte também entre o oeste de Santa Catarina e também do Paraná. Amanhã pela manhã ainda há previsão de chuva forte nas áreas mais ao norte do Rio Grande do Sul. Só que ao longo do dia, essas instabilidades elas vão começar a perder força sobre o estado gaúcho e a chuva mais intensa vai se concentrar mesmo entre Santa Catarina e também o Paraná. No sul do Rio Grande do Sul, amanhã, a chuva já diminui bastante. Em alguns municípios ainda chove, mas uma chuva menos intensa. E no domingo é que o tempo volta a abrir sobre o Rio Grande do Sul. A previsão é de sol em grande parte do estado, só que os ventos vão passar agora a soprar novamente de quadrante sul, então as temperaturas não devem subir muito como nos últimos dias. Já entre Santa Catarina e também Paraná, a previsão é de chuva no domingo, principalmente no Paraná, onde o risco para temporais aumenta bastante.
Como a gente observa no acumulado de chuva, os maiores volumes de chuva devem se concentrar mesmo sobre o estado do Paraná no decorrer deste fim de semana. Previsão de chuva forte, principalmente no leste e também sul do estado. Sobre o Rio Grande do Sul, essa chuva que vai cair agora entre hoje e amanhã, ela deve ser intensa e causar grandes acumulados, principalmente no oeste do estado. Esse acumulado de chuva é referente à chuva que vai cair hoje e também amanhã no Rio Grande do Sul, já que a partir do domingo o tempo volta a ficar um pouco mais firme por lá. Já no segundo período, entre 2 e 6 de dezembro, como a gente observa, a chuva vai ficar bem mais fraca, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, baixíssimos acumulados sobre o estado. De maneira geral, sobre toda a região sul, a chuva deve perder força neste período. Entre Santa Catarina e Paraná, teremos os maiores acumulados de chuva, mas ainda assim, somente 30 milímetros. E no terceiro período, a partir do dia 7 de dezembro, aí sim a chuva volta a ganhar um pouco mais de força em algumas áreas da região sul do país, mas de qualquer maneira, as pancadas de chuva elas devem se tornar cada vez mais irregulares, principalmente sobre o Rio Grande do Sul. Hoje eu encerro minha participação por aqui. A partir da semana que vem, a Nadiara está de volta com a previsão do tempo e um bom fim de semana para vocês. Obrigada, Thaís, pelas informações. Por todas essas semanas, você trouxe aqui para a gente destaques da previsão do tempo no Brasil. Bom fim de semana para você. Até breve, Thaís. E por aqui, o Agricultura BR traz cotações de mercado. Acompanhe. A gente segue com o programa trazendo para você agora mais informações de mercado. Atenção, você produtor de milho. A gente acompanha agora os negócios lá em Chicago com o cereal. Veja comigo que o milho hoje opera em baixa por lá. Um dia depois de feriado nos Estados Unidos. Ontem foi dia de ação de graças, mercado não operou. Nesta sexta-feira, mercado Bolsa de Chicago reabriu à 1h30 da tarde, ao 12h30, pelo horário de Brasília, e o milho já abriu em baixa. A posição de dezembro cai agora mais de 1%, negocia o bushel do milho a $3,62. A posição de março vem a $3,69 por bushel, também com queda de 1%. A posição de maio vem a $3,74 mais 50 por bushel. Essa posição mudou um pouquinho a variação agora, também amplia mais essa queda, cai mais de 1% o milho para entrega neste mês. Já o cereal para entrega em julho do ano que vem cai 0,91% agora. Os negócios estão sendo feitos a $3,79 mais 75 por bushel. Sexta-feira de baixas, então, para o preço do cereal negociado no cenário internacional. Bom, e o milho que teve um bom volume de vendas, nós já trouxemos esse destaque hoje, 2.036.300 toneladas vendidas na última semana, 161% superior às vendas da semana imediatamente anterior a essa, mas mesmo assim, milho não reage em Chicago. Por aqui agora é hora de responder às suas dúvidas no Agricultura BR, porque este é o quadro Agricultura BR Responde. Bom, e ontem nós trazíamos uma resposta muito interessante. Nós trabalhamos durante essas duas últimas semanas com uma enquete para o agricultor brasileiro, para o produtor de soja, sobre o momento que ele vai vender aqueles que ainda têm soja da temporada 14 e 15, se vende ainda esse ano ou se vende no próximo. E com isso nós trouxemos um estudo, uma análise feita pela equipe de grãos da Rural Business, muito interessante, que mostrava sempre a comparação do último trimestre com o primeiro trimestre do ano posterior. E aí o que aconteceu? Além de nós recebermos as perguntas
de volta do produtor rural de soja, muita gente que produz milho quis saber também. Ontem nós trazíamos esse Agricultura BR Responde, mas até por conta da participação do público, o pessoal que não acessou a internet tem a oportunidade agora de acompanhar essas informações. É isso mesmo, a gente vai acompanhar agora qual foi a pergunta da Nadir, ela que é daqui de Mato Grosso do Sul, do município de Ponta Porã, nos mandou essa mensagem por WhatsApp. Ela disse o seguinte: foi bastante útil a análise de soja para minha tomada de decisão. E para o milho, como devo proceder? Vendo agora ou espero mais um pouco? Essa foi a pergunta da Nadir Ioneyama, de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, mandou aqui para a gente no Agricultura BR. Bom, nós vamos trazer a resposta e olha só, Nadir e também o produtor de milho que ainda tem esse milho para comercializar. Desde o final de setembro se tem uma movimentação menor, uma diminuição no mercado spot brasileiro de milho. Isso ocorre por conta do número maior, mais expressivo de contratos futuros que foram firmados e ainda também sobre o dólar. O dólar acabou reduzindo um pouco e isso trouxe uma certa pressão negativa sobre os negócios. O que nós vamos mostrar agora é um comparativo sobre os valores médios que se tinham nos últimos anos, nas últimas temporadas para o milho. Você acompanha conosco agora o que vinha acontecendo. Esse gráfico mostra o preço do mercado spot, sempre comparando o mês de novembro com o mês de janeiro. Portanto, agora o mês atual com o janeiro do ano posterior. Na safra 11/12, olha só o que aconteceu. O valor médio em novembro era de R$ 24,80, portanto, quem vendeu em janeiro ganhou um pouco, ganhou cerca de 60 centavos aí por saca, vendeu a R$ 25,30. Teve uma alta, então, de 2%. Em 2012-13, a safra 12-13, quem vendeu em novembro vendeu por R$ 29,40 e quem vendeu em janeiro de 2013 vendeu por R$ 28,10, portanto, perdeu 4,7% do valor. Você observa agora que entre a temporada 13-14 e 13-14, quem vendeu em novembro vendeu a R$ 21,30, em janeiro de 2014, R$ 22,60, conseguiu ganhar um pouco aí nesse movimento. Ganhou 6%, aí vendeu por R$ 22,60, R$ 1,30 acima daquilo que tinha vendido. Na temporada 14-15, quem vendeu em novembro vendeu por R$ 23,40 e quem vendeu em janeiro R$ 23,60, leve alta de 0,6% nesse caso. Então, ali mostra a situação dos últimos anos. Vamos mostrar mais um gráfico, nós temos mais uma análise, Juliana, e aqui mostra o comparativo dos últimos trimestres do ano de 2014 e também o trimestre do ano de 2015. Observe que os valores para o quarto trimestre do ano de 2015, olha só, 2014 tinha o quarto trimestre a R$ 22,60. 2015 tem o quarto trimestre a R$ 28,10. Portanto, o valor agora ele é mais expressivo. Comparando aqui os trimestres, o ano de 2014 teve o primeiro e o segundo trimestre com valores mais médios, mais elevados, enquanto que o terceiro e quarto tiveram valores mais elevados o ano de 2015 aqui nesse comparativo. O que o estudo mostra, feito pela agência Rural Business, trazendo um resumo dessa situação toda? Que mesmo nos anos em que se teve um janeiro ou início de ano um pouco mais favorável no primeiro trimestre, essa diferença ela não chega a compensar aqueles custos de armazenagem que se tem do grão e o trabalho que o produtor vai ter nesse sentido. Ele tem que calcular esse custo. Os valores foram muito parecidos naqueles anos em que janeiro apresentou um valor superior. Agora, o que o agricultor precisa, ele está sempre atento, e a Tânia Tosi, analista de mercado, ela frisou isso muito bem. O dólar. Se o dólar subir, a situação, os fundamentos, eles mudam. Esse dólar subindo, ele muda o fundamento e aí a situação fica diferente, uma vez que se o dólar subir, automaticamente se tem uma tendência da saca do milho subir também. Bom, este estudo e também o estudo que traz os preços da soja você encontra no blog do programa. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram.
No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. A Agricultura BR está chegando ao fim. Antes de encerrar o programa, você, é claro, acompanha os negócios com a soja e com o dólar, que são importantes fatores para formar o preço da soja aqui no Brasil. Bom, a soja negociada em Chicago vem em queda hoje. A gente já vai acompanhar estes números e números divulgados hoje pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos dão conta de que as vendas do país na última semana para a oleaginosa não foram positivas, não. Elas ficaram 35% abaixo das vendas que o país tinha feito na semana imediatamente anterior. Exatamente, totalizou agora 1.173.600 toneladas. Vamos ver como é que está o movimento agora com soja em Chicago. Soja em Chicago recua um pouco nesse momento. A posição de mais curto prazo é janeiro, com $8,73 por bushel, queda de 0,25%. Março, $8,75 mais 50 o bushel, queda de 0,25%. Maio, a $8,82 por bushel, recuo de 0,22%, enquanto julho a $8,88 mais 25 por bushel, queda de 0,19% para essa posição. De olho agora no dólar comercial negociado aqui no Brasil. Nos últimos dias, a moeda americana voltou a operar na casa dos R$ 3,70. Mais cedo vinha em queda, mas parece que agora já começou a subir de novo. É o que a gente acompanha agora. A moeda americana vem com alta, leve alta de 0,18% em relação ao fechamento de ontem, que foi de R$ 3,74. Dólar comercial, então, opera em alta neste momento a R$ 3,75 mais 4. Bom, a Agricultura BR está chegando ao fim. Antes da gente se despedir, você relembra quais são os principais destaques do dia? Um dos destaques são as vendas de exportações de milho do Brasil, que podem totalizar 30 milhões de toneladas no final da temporada 14-15. O Paraná elevou a sua estimativa de produção de soja para a temporada atual. Agora espera colher 18 milhões e 60 mil toneladas. Você teve os números de vendas e exportações da temporada 15-16 norte-americana para a 12ª semana da temporada. E você também conheceu quais foram os vencedores do concurso de qualidade do café, que premiou os melhores produtores de Minas Gerais. Todas essas informações você acompanha na edição no blog do Agricultura BR. Você pode rever toda essa edição na íntegra. Tenha uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. Todos uma ótima tarde. Para Juliana, boas férias. Obrigada. Ela volta daqui a uns 20 dias e o Agricultura BR volta daqui a pouco às 17 horas com muito mais informações para você. Até lá!